Me responda com sinceridade. Se você estivesse em um inverno terrível ao ponto de passar fome, você teria coragem de cometer canibalismo? Segundo a lenda do Wendigo, uma criatura que pertence ao folclore norte-americano, quando o homem comete esse tipo de ato, ele acaba incorporando o espírito de um Wendigo. Os Wendigos não possuem racionalidade alguma e a única coisa que eles se importam é a busca pela carne humana, e por isso ele não possui sequer piedade com suas vítimas. E a sede de carne humana dessas coisas são tão grandes que acaba sendo nunca saciado e por isso está sempre em busca de novas vítimas. Essa criatura também possui uma segunda versão, que ao invés de se transformar por meio de canibalismo, a pessoa na verdade, segundo essa versão, era um guerreiro que fez um pacto com o diabo vendendo a sua alma em troca da vitória da guerra. E por vender a sua alma, ele consome carne humana com o objetivo de tentar substituí-la, e obviamente isso nunca dá certo, e por não conseguir sua sede nunca será saciada. Assim como os ursos, os Wendigos possuem a incrível capacidade de hibernar por muito tempo, e para isso ocorrer eles estocam as suas vítimas para quando for preciso. Essa criatura já teve presença em alguns filmes e séries como Supernatural no episódio 2, temporada 1, que inclusive é muito bem representado, recomendo bastante. E alguns livros como O Cemitério, de Stephen King. Algumas crenças acreditam que ao consumir carne humana, concebe habilidades sobre-humanas, e o Wendigo utilizava uma de suas habilidades para atrair suas vítimas, a capacidade de imitar a voz humana. Além dessa capacidade, o Wendigo também possui força e agilidade sobre-humana. E a única forma de matar essa criatura é com fogo, pois segundo a lenda são vulneráveis a isso. Na maior parte das vezes, essas criaturas são descritas como um ser animalesco, uma mistura de humano com animal, possuindo cerca de 4,5 metros de altura, e já na tradição não é tão diferente assim. Segundo a tradição, a criatura é descrita como esquelética, alta, olhos brilhantes, grandes presas, uma língua longa e chifres. Vale ressaltar também que dependendo da região, suas habilidades podem variar, desde imitar a voz humana até poder ficar invisível. A maior parte dos relatos sobre essa criatura ocorreram no século XIX e XX, mas houveram algumas pessoas relatando na internet seu suposto encontro com essa criatura. Dentre eles, um usuário do Reddit chamado Universe Master on Grand. O mesmo relatou algo parecido com o Wendigo em uma de suas viagens próximas a uma reserva em um acampamento quando ele tinha apenas 13 anos. Eu tinha 13 anos na época e venho de uma família de descendentes nativos, e acreditamos em muitas coisas semelhantes ao Wendigo e aos Skinwalker. Também temos o que alguns chamam de dons espirituais, que nos permitem ver espíritos malignos e energia negativa. Esses dons são o que nos permitem ver essas criaturas e espíritos, além de podermos ter uma conexão com Deus e seus anjos. Estávamos querendo fazer outro acampamento há muito tempo, e depois de algum debate devido a alguns dos meus sobrinhos terem pegado no resfriado forte, finalmente foi arranjado. Depois de chegar ao local, foi normal em sua maior parte do que qualquer outra viagem, exceto que havia sinais de má sorte, um presságio terrível, pássaros mortos na estrada, meu irmão de 7 anos quase caindo do carro em movimento devido ao mau funcionamento da fechadura. E durante os últimos dias de férias de 2 semanas, coisas estranhas começaram a acontecer. Comidas, gavetas, armários, portas estariam abertas e cadeiras, tupperware aleatórios estariam faltando. Mas também atribuímos isso a alguns adolescentes turbulentos no outro acampamento. No entanto, todos nós sabíamos que não eram apenas algumas crianças, isso era muito mais traiçoeiro. Mas ninguém queria admitir que não era tão simples quanto animais errantes ou alguns ladrões. Até alguns dias depois, quando coisas ainda mais estranhas começaram a acontecer, tipo ouvir passos atrás de nós parando um passo depois de nós, a sensação de estar sendo observada e um forte ranço quando estamos completamente sozinhos. Imagine fezes misturadas com carne podre quente e jogadas depois ao fogo. Embora essas ocorrências tenham sido uma perturbação, não nos impediram de ficar nos últimos 2 dias, como estávamos planejando há meses. Mas uma experiência anos atrás, um dia antes de nossa partida, ainda me assombra até hoje. Eu estava passeando pela floresta enquanto procurava lenha quando ouvi um farfalhar nos arbustos atrás de mim. Quando isso aconteceu, parecia que toda a vida cessou ao meu redor, porque eu só podia ouvir meu batimento cardíaco e os passos solitários e pesados se aproximando de mim. A voz que me chamava era uma imitação de tom áspero, rouco e animalesco da voz da minha irmã, que havia acabado de deixar a viagem devido ao estresse apenas algumas horas atrás. Isso me causou calafrios horríveis na minha espinha, então corri o mais rápido que já tive de volta para o acampamento.
enquanto eu via os galhos e as folhas triturando atrás de mim. Eu finalmente cheguei ao acampamento e quando os passos pararam de repente, fiquei aliviado e caí nas escadas da cabana quando escorreguei em uma pedra escorregando para fora do fogo improvisado. Isso me fez ir direto para ele. A força ardente da natureza quase queimou meu rosto quando parei no meio da queda. Não ganhei meu equilíbrio, era como se alguém estivesse me segurando e me puxando para trás. Não tenho certeza do que foi, mas minha família sugere que foi meu anjo da guarda me salvando de uma morte prematura. Mas depois dessa experiência, nunca mais voltei ao mesmo acampamento e não acampei por alguns anos depois disso. Ainda assim, o que mais me assusta naquela época foi quando estávamos saindo do local. Olhei para trás pela janela do carro e vi uma figura parada na linha das árvores, olhando para mim. Era esguio e parecia faminto ao ponto de tendo sua pele envolvendo-se firmemente contra seus ossos. Mas quando olhei para o caminho, as pegadas haviam sumido completamente e quando pisquei, dobramos a esquina e aparentemente se desapareceu no ar. Isso me deixou questionando o que é aquela floresta e se era uma realidade. Mas quando minha irmã me perguntou por que eu estava tão abalado, contei a ela o que experimentei e seu rosto ficou pálido. Ela me disse que antes de sair, uma figura terrivelmente magra estava nos observando do outro lado da margem do rio e que a notou e fugiu de 4 em uma velocidade fictícia. Ela disse trêmula, ficando bastante assustada depois, até falar com uma frase que ainda hoje me persegue. Antes de eu ter saído cedo, aquela coisa tinha deixado um arranhão longo e profundo naquela placa da trilha. Foi o que me perseguiu. E esse foi o relato, um dos relatos de pessoas na internet. É claro que houveram outros relatos parecidos com esse envolvendo o Wendigo. É óbvio que não dá para afirmar que esse relato é verdadeiro, até porque por qual motivo o Wendigo deixaria suas vítimas vivas, não é? Real ou não, baseado nas lendas, baseado em pesquisas e nas características dele, podemos afirmar que o Wendigo é sim um caçador perfeito. E esse foi o vídeo de hoje, eu espero que vocês tenham gostado, eu espero que tenha ficado mais explicativo e interessante possível. Se você pudesse compartilhar com aquele seu amigo que gosta de lendas e também de casos criminais, até porque o meu canal também envolve isso aí. Ficaria muito agradecido, deixe seu like também, se inscreva e ative as notificações para receber mais vídeos como esse. E é isso, falou, vejo vocês no próximo vídeo.